Fortalecimento emocional, precisamos partir do princípio de que o nosso emocional está fraco. E esse é o primeiro passo em direção à mudança. Como sabemos que somos fracos emocionalmente? Se choramos muito, se demonstramos muito as nossas emoções e se não conseguimos aguentar tudo calados, seria esse um sinal de que somos fortes emocionalmente? Não. Na realidade, esse é um indicativo de que somos fracos emocionalmente e que usamos desse escudo para nos fecharmos e não termos que lidar com esse fato. Porém, se você é alguém que desaba com facilidade e sente que tudo te abala o tempo todo, esse também é outro sinal de um emocional fraco e desequilibrado. E essa é a palavra principal quando o assunto são as nossas emoções: equilíbrio. Saber lidar de forma madura com suas emoções não significa escondê-las a todo custo e não deixar nenhuma delas transparecer. Como também não significa dizer tudo o que vem na sua mente e se expressar o tempo inteiro sem levar em consideração os sentimentos do outro. A primeira coisa que precisamos achar é um equilíbrio entre esses dois extremos. Um equilíbrio onde você saiba a hora de falar, de se expressar, mas também saiba a hora de ficar em silêncio e de se poupar. Outra coisa fundamental que você precisa, se você deseja estabelecer uma mentalidade emocionalmente fortificada em sua vida, é um elemento chamado autoeficácia. Esse elemento é, inclusive, considerado um dos pilares da autoestima de uma pessoa. A autoeficácia nada mais é do que o nosso senso de capacidade. Ou seja, se traduz em crenças como: eu sou capaz, eu consigo resolver, eu dou conta e etc. Em resumo, é o ato de você se sentir capaz perante a sua própria vida. Mas é preciso ressaltar que não significa que você seja de fato capaz de dar conta de tudo, ou que você consiga resolver tudo por conta própria. Mas a autoeficácia é muito mais sobre você ter potencial e disposição para sempre buscar uma solução diante de uma situação conflituosa. Para entender melhor, é só pensarmos no contrário disso. Ou seja, na falta de autoeficácia, que causa vulnerabilidade excessiva, dependência e descontrole emocional. Quando não temos autoeficácia, não nos sentimos capazes diante dos problemas e desafios que surgem no nosso caminho. Inclusive, muitos pensamentos ligados à ansiedade são causados pela falta de autoeficácia. E é por isso que muitos pensamentos catastrofistas e pessimistas em relação ao futuro surgem na nossa cabeça. Em uma situação conflituosa, a nossa mente já pula direto para o pior cenário, ao invés de fazer um caminho por entre as possíveis soluções, as possíveis saídas para aquele problema. Ela já nos coloca em um cenário terrível e nos faz pensar no pior. Outro tipo de pensamento que também é causado pela falta de eficácia é o de pensarmos: e se? E se der tudo errado? E se esse não for o meu lugar? E se essa não for a decisão correta? E esse tipo de pensamento nem surge somente diante de alguma situação extrema. Às vezes ele surge em momentos bons e acaba até atrapalhando esses momentos. Por esse motivo, muitas pessoas, quando estão com seus cônjuges ou namorados, começam a imaginar cenários de traição, término e abandono. Ou até mesmo quando algumas pessoas estão com seus entes queridos, repentinamente começam a ficar aflitos pela ideia de um dia perder algumas dessas pessoas. Tudo isso que nos tira o prazer de viver o presente
está ligado à nossa fraqueza emocional, à nossa falta de autoeficácia. Mas o que isso tudo tem a ver com as nossas emoções? E é muito simples de entender. Se você não se sente capaz, não se considera apto a resolver conflitos, a lidar com situações desconfortáveis e a ter que superar limitações, quando uma situação de conflito surge em sua vida, ao invés de você ser guiado pela sua razão, você é totalmente guiado pela emoção. Você age de forma passional, ou seja, de cabeça quente, age no calor do momento. E só quem é impulsivo sabe o estrago que pode ser causado quando estamos agindo dessa forma, não é mesmo? Nos deixamos levar por nossas emoções e quando nos damos conta, magoamos quem mais amamos com os piores tipos de palavras possíveis. Ou ficamos conhecidos por sermos emocionalmente descontrolados, por agirmos de forma totalmente irracional em determinado ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho. Toda essa falta de senso, essa falta de autocontrole e de pudor, tudo isso se deve ao fato de termos uma baixa autoeficácia. A falta de autoeficácia também causa em nós um humor mais deprimido, justamente por nos causar essa sensação de incapacidade, de pequenez diante dos problemas e de solidão, pois ela também faz com que enxerguemos todo mundo melhor do que nós. Ou seja, olhamos para as pessoas e pensamos que elas conseguem lidar de uma maneira muito mais madura e muito melhor com os conflitos delas do que a gente. E isso nos causa essa sensação de estarmos sozinhos nesse problema. A autoeficácia é uma crença. E assim como as nossas outras crenças, ela pode ser aprendida. Você não nasceu se achando incapaz. Você não nasceu pensando que você não consegue resolver nada. E na realidade, todo pensamento negativo a seu respeito foi ensinado por outra pessoa. Por isso que agora, na fase adulta, ou em qualquer fase que você estiver, é importante olhar para dentro de si e tentar enxergar onde você começa, onde está a sua verdadeira essência e onde você termina. Assim como é importante você se avaliar e perceber onde a percepção dos outros sobre você começa em seu interior e onde ela termina. Não é um sinal de fraqueza assumir que você carrega consigo opiniões dos outros a seu respeito e que essas opiniões ditam tudo o que você faz e o que você deixa de fazer, como também ditam quem você é e quem você deixa de ser. Esse é o primeiro passo em direção a uma libertação pessoal e é o primeiro passo para você desacreditar das crenças ruins sobre você mesmo e começar a enxergar o seu verdadeiro potencial, começar a enxergar o seu tamanho e o seu verdadeiro impacto na vida de todos aqueles que te cercam. Com isso, você vai abandonando cada vez mais as crenças de que você não é capaz, de que você não consegue resolver os conflitos e de que você não dá conta das situações. Se você escutou essa mensagem até aqui, escreva aqui nos comentários: eu sou capaz. E eu não estou falando para você escrever isso de uma forma egocêntrica, mas de uma maneira autoconsciente. E comece hoje mesmo a praticar a autoeficácia, para assim conseguir fortalecer o seu emocional e não precisar mais esconder suas emoções, ou não precisar mais ser abalado e atingido por tudo e por todos. Eu sou